nasci no Baixo Sul da Bahia, porque o território baiano é bem comprido, né? Especialmente o litoral. Então a Bahia tem essa divisão. Tem o extremo sul, a região de Porto Seguro, e tem o Baixo Sul, que é a região do cacau. Então eu nasci em Valença, que é uma cidade do Baixo Sul. Eu fui criado com o meu irmão mais velho até os 6 anos de idade, quando nasceu a minha irmã. Eu tive uma infância muito feliz. Nós brincávamos muito porque em frente à nossa casa havia uma praça. Meus pais ainda são proprietários dessa casa. Quando eu era criança, aquela praça parecia ser um mundo de praça. Eu gostava de jogar bola, gostava de videogame, gostava muito de Street Fighter, né, que era o jogo da época que fazia sucesso, mas nenhuma brincadeira era melhor do que bicicleta. Eu sempre tive bicicleta. Quando eu tinha 15 anos de idade, tive que lidar com um professor que era um ateu militante, mas ele não era só ateu, ele era zombador do evangelho. E eu era o único aluno evangélico de uma turma de 30 alunos. Houve um dia em que eu desejei levantar e a diretoria pedir que o professor fosse punido pelas coisas que ele estava dizendo. Ele estava me confrontando porque eu havia dito que o plano de Deus é que só haja sexo no casamento e que eu não praticava sexo e que eu não praticaria até o casamento. Então, naquele dia, quando eu saí da sala de aula, na Avenida Getúlio Vargas, uma grande avenida, no canteiro central, eu disse: Senhor, muita gente tem dito que eu fui chamado para o ministério. E eu disse: olha, se o Senhor me quer no ministério, pregando a palavra, para o que eu me considero incapaz, me ajude a ganhar esse professor. Ao final daquele ano, no último dia de aula, ele fazia uma avaliação de cada aluno e mencionava as características, as virtudes, as dificuldades. E então ele disse assim: Tarcísio, o que é que eu vou dizer de Tarcísio? O que eu posso dizer dele é que ele é o único que tem convicção religiosa nessa sala. E aí ele, olhando para mim, disse: Tarcísio, você pode até não ter percebido, mas eu guardei tudo que você me disse ao longo do ano inteiro. Fui para casa, passei na disciplina e era muito difícil passar, não fiz recuperação. Mas eu fui para casa emocionado, na mesma Avenida Getúlio Vargas, muito emocionado, dizendo: Senhor, eu estou em tuas mãos. Para mim, o maior desafio de toda a minha vida até hoje foi testemunhar para esse professor. Diante daquilo que aconteceu hoje, eu me coloco nas mãos do Senhor. Se o Senhor está me chamando para o ministério, me capacite. Então eu fiz, depois desse ano que foi 95, em 96 eu fiz o 2º ano, 97 o 3º ano, aí em 97 eu me apresentei na minha igreja dizendo que eu iria estudar teologia. O Senhor sempre abençoou tremendamente a minha vida e eu realmente não tenho palavras para expressar minha gratidão ao Senhor por tanta bondade, por tanta graça, por tanta misericórdia. Se eu estiver fazendo algo que não seja pastorear, eu estou fazendo aquilo que não é o plano de Deus para a minha vida. Eu nasci em Taubaté, São Paulo, onde o meu pai era pastor, foi pastorear a igreja do meu avô. A filha do pastor era solteira e eles se enamoraram, casaram e eu sou a primeira filha. Meu pai era pastor lá em São Paulo, em Taubaté, e ele recebeu um convite para pastorear lá na Bahia, na cidade de Alagoinhas. Então nós nos transferimos de Taubaté, São Paulo. Eu tinha 4 anos e fomos morar nessa cidade, em Alagoinhas. De lá é que Deus nos chamou de novo e mudamos para a Feira de Santana, que foi a cidade onde a gente se conheceu. O meu primeiro ministério como pastor ordenado foi em Feira de Santana, a partir do dia 16 de março de 2002, na Igreja Batista Nova Alvorada. A gente vinha num crescente muito grande na igreja. Minha vida profissional estruturada lá era concursada, então eu acreditava que a minha vida toda ia ser lá. De repente, Deus começa a mexer a história. Foi um período que nós tivemos que fazer algumas adaptações. O irmão que era primeiro vice-presidente da igreja resolveu que não seria mais assim
de uma hora para outra, ele saiu com a saída do pastor anterior, que era o pastor Nildo, e naquela época a igreja, por unanimidade, resolveu me indicar como vice-presidente da igreja. Nós não tínhamos ninguém em vista, porque nós não tínhamos também uma expectativa que o antigo pastor saísse. Não tinha uma meta, não tinha um tempo definido. Quando efetivamente ele saiu, ele nos deixou, nós ficamos numa situação ruim. A igreja precisava de um pastor. Ele tinha que ser pastor, mas tinha que ser pastor de ovelhas também. E aí nós começamos nessa avaliação porque a gente sentia que a igreja tinha muita ferida, que precisava ser curada. Então, a necessidade de um pastor mesmo. Foi então que nós convidamos o pastor Arlésio Franco Costa, da Igreja Batista do Barro Preto, que viesse nos auxiliar. E ele foi o nosso pastor interino. Até que um dia o pastor Arlésio nos orientou e falou que ele conhecia o pastor Tarcísio, que era lá da Bahia, que era de Feira de Santana, e foi contando aos poucos para nós quem era a figura do pastor Tarcísio. Aí começamos a procurar pela Igreja Batista Nova Alvorada, em Feira de Santana, e começamos a gostar do que estávamos vendo. Nós sabíamos que ele estava aberto a um convite para uma outra igreja. Nós fomos lá conhecer. Saímos daqui numa sexta-feira, em torno de 3h30, 4 horas da tarde, para ir para a Bahia. Imagina o horário, né? E chegamos até Feira de Santana, já bem tarde. Nós chegamos lá, já estava escurecendo, acredito que em torno de 6h30, 7 horas. Chegando na igreja, nos assentamos os 4, assim, num banco só. Acho que chamamos muita atenção, né? Porque 4 pessoas bem diferentes, assim, e assentadas no mesmo banco. Participamos do culto, que foi, por sinal, um culto muito bom. Era um culto sobre missões. A gente estava lá no culto, tranquilo, feliz. E eu cantei, acho que fui à frente, Regi também. E tinha os visitantes, a gente nunca conhece todo mundo, né? Aí era a Alda, o Miqueias, o Robertinho e o Léo. Como bons mineiros que são, eles perguntaram às pessoas, né? Como é que é o pastor aqui? Como é que é a igreja? E só depois de um domingo inteiro observando, foi que no final do culto do domingo à noite, o Miqueias apertou a minha mão e disse assim: pastor, nós somos ovelhas do pastor Arlésio. Eu, sem realmente saber o que estava acontecendo, disse: vocês são de Belo Horizonte, sejam bem-vindos. E o Miqueias então disse: não, nós somos ovelhas do pastor Arlésio em Divinópolis. Quando ele citou Divinópolis, aí veio sobre a minha cabeça, como aquela bigorna de desenho animado, eu disse: meu Deus, esse povo que estava aqui hoje de manhã, que não falou comigo e que voltou à noite, é da igreja em Divinópolis, que disse que em algum momento viria me visitar. Nós tivemos algo fora do comum naquela noite. Nós fomos para uma pizzaria chamada Aqui e Acolá. Pizzaria muito boa, e tivemos uma noite sensacional. Parecia que nós nos conhecemos há muito tempo. Quando fomos comer a pizza, conversamos muito com ele, falamos com ele o motivo que estávamos ali, que nós estávamos sem pastor e que nós queríamos convidá-lo para que ele viesse aqui conhecer a igreja, fazer uma série de conferências, se ele estava aberto a um convite. E ele aceitou vir aqui fazer a série de conferências. Essa série de conferências foi em abril de 2009. E Deus nos abençoou muito, porque foram dias de conferência, dias maravilhosos, igreja cheia, os irmãos muito receptivos. No domingo nós fizemos uma entrevista, né, uma sabatina com ele, e foi muito boa. Ele, com respostas sempre assim, muito firmes, né? Ele não duvida nas coisas que ele responde, e foi muito bom. E eu lembro bem, no final do culto, o Kleber chegou para mim e falou assim: não precisa voltar para a Feira de Santana, não? Faz assim, vocês ficam aqui, manda só trazer a mudança no caminhão, você já fica aqui logo de uma vez. Aí eu lembro que eu dei uma risada assim, eu falei: gente, peraí, não é assim não, calma, não tem nada, não tem nem convite ainda, como assim? Nada, precisa se preocupar com isso não. Quando ele foi embora, aí já estava marcada a Assembleia Extraordinária para o convite ao pastor.
a igreja toda muito interessada que ele viesse para cá. Aí, naquele mesmo dia, foi num domingo, eu liguei para ele. Então ela disse, pastor, a igreja estava lotada e foi unânime, não houve nenhum voto contra. Esperamos então que o irmão possa orar e nos responder, e a carta convite chegará aí na próxima terça-feira. Mas quando ela me disse que houve aprovação unânime, eu já tinha colocado isso diante de Deus, a minha esposa já havia concordado comigo, então eu disse a Alda, eu vou esperar a carta chegar na terça-feira próxima. Mas eu já estou dizendo a você aqui agora que eu aceito o pastorado da PIB em Divinópolis, não importa o que a igreja esteja colocando como condição de trabalho. Eu entendo que essa é a vontade de Deus. No dia 25 de julho de 2009, houve a posse aqui em Divinópolis, numa noite realmente muito bonita, com transmissão ao vivo pela TV Candidetes. E a história com a PIB em Divinópolis começou assim, com um processo de busca da vontade de Deus, mas um processo em que víamos um amor de parte a parte crescendo. Rapaz, eu vim para Divinópolis sem saber em que casa eu moraria. Não tinha uma foto da casa que a gente ia morar. A gente veio com a mudança e o Hulk, que era o nosso pequeno pitbull, no banco de trás, que não dormiu um minuto. E aí nós chegamos aqui e achamos a casa linda na Itapecerica. Foi assim, a primeira surpresa muito bacana. E a gente, nossa, que casa linda. Obrigada, Senhor. Obrigado pelos irmãos por terem se disponibilizado, né? Eu me senti muito bem recebido pela igreja e pela cidade. E a minha esposa também. Uma característica da PIB em Divinópolis é a hospitalidade, é o acolhimento. Logo que a gente chegou, eu fiquei grávida da Suza. Nossa primeira grata surpresa, assim, né? Marcante. E a gente tinha chegado em setembro, 3 de setembro, chegou a nossa mudança. Em outubro eu fiquei grávida. E aquilo ali, essa gestação, que também foi, assim, um momento de muita alegria para a igreja também, né? De surpresa. Nossa, a gente recebeu um casal e agora já vai vir um bebê, né? E assim, todo mundo se uniu para cuidar da gente. E ter filho... Para quem é mãe sabe que ter um filho fora de casa, né, da sua cidade, longe do apoio da família, da mãe, da sogra, dos pais, é difícil. É um choro de alegria, viu? De saber que Deus providencia tudo que a gente precisa. E na chegada do Tarsis não foi diferente. Era o segundo filho e eu precisava de colo já para a primeira, porque ela ainda não tinha feito nem 2 anos. Acho que eu estava com 1 ano e 7 meses quando eu engravidei do Tarsis. E eu tinha 2 bebês e eu precisava de colos, precisava das avós. E essa família a gente teve aqui em Divinópolis. Como nós nos impressionamos com o carinho dos irmãos. Mas eu fiquei também impressionado com a dificuldade da igreja. Uma igreja antiga, com uma estrutura extraordinária, mas uma igreja que estava parando aos poucos. Essa era a minha impressão. Se ela não fosse uma igreja tão forte como ela é, talvez ela tivesse enfrentado uma crise sem solução. Nós não tínhamos classe de jovens, não havia ministros auxiliares e uma parte grande da membresia, sequer a igreja sabia por onde andava essa membresia. Até que houve um dia em que eu preguei para os irmãos que o Salvador da igreja é Jesus. E aquele sermão falou meu coração. Eu preguei e eu fui exortado pelo que eu estava pregando. Então eu passei a colocar para a igreja algumas necessidades, por exemplo, termos ministros auxiliares. Foi quando a igreja chamou o pastor Alex, que na época era um seminarista, para auxiliar. Com pouco tempo trouxemos um obreiro para uma das congregações, o pastor Ailton Fialho. Pouco tempo depois, o ministro de música. A primeira igreja atualmente está sendo movimentada em todas as suas áreas. E nós temos notado um grande crescimento na área de missões, nos projetos missionários, nas campanhas missionárias. A nossa igreja é uma igreja missionária. Ela é uma igreja que tem o coração na obra, no evangelismo, e não tem outra forma de fazer missões, que é falar da palavra de Deus,
sem que a gente tenha o coração numa obra como essa. A primeira igreja batista em Divinópolis tem sido marcada por fidelidade à cooperação denominacional e aos princípios e doutrinas batistas. A nossa história tem sido a história de uma igreja que pode ser imitada na preservação e na difusão das nossas verdades, da nossa fé. O Ministério Pastor Tarcísio até é uma coisa interessante. Muita gente pensava que não ia dar certo, que era um pastor novo. A igreja estava acostumada só com pastores mais experientes, né? E ele veio e foi aquele negócio, todo mundo ficou boca aberta, né? O desenvolvimento da igreja com o pastor Tarcísio foi incomparável. Desses 14 anos, eu estou com ele na vice-presidência esse tempo todo. Tem sido um trabalho fácil, porque o pastor Tarcísio torna a nossa carga leve. Tudo com ele é muito certinho, muito no caminho, muito direitinho. Ele cobra muito da gente, então a gente precisa andar na linha. Eu até me emociono quando falo dele, porque entre eu e o pastor Tarcísio surgiu uma amizade muito profunda. Quando vai lá na minha roça, ele gosta de jaca, ele gosta de mandioca. É uma alegria muito grande para nós tê-lo como um amigo, mas também como pastor e como referência no ministério pastoral. Eu costumo brincar com ele dizendo que ele é o pastor que mais entende de igreja batista no mundo. Eu gosto de pensar, e ainda vou falar isso para ele, que eu posso chamar ele de pastor. Porque em todos os momentos importantes da minha vida ele esteve presente. Tanto no momento do meu casamento, no momento da minha ida para o seminário, também no nascimento do meu filho. Ele não é só aquele pastor que você tem contato quando está na igreja, fora da igreja, no dia a dia, no relacionamento, você vê que é uma amizade verdadeira, sabe? Que é alguém que se preocupa, que é alguém que cuida. Você vê que até nos defeitos que ele tem, você vê a simplicidade de um servo de Deus em admitir que tem os defeitos e quando pisa na bola contigo, saber reconhecer. Sabe? Apesar de muitas dificuldades que ele tem que enfrentar, a gente não vê ele triste em ser pastor. É um pastor realmente, eu considero acima da média. Muito amigo, muito companheiro, tudo que a gente precisa, ele está às ordens. Esses dias, por exemplo, o Helder está internado. A hora que eu fui falar com ele, eu já visitei o Helder no hospital. Quer dizer, uma pessoa assim, é muito chegada aos membros da igreja. Nesse tempo todo, não seria possível servir e servir com qualidade sem o auxílio da minha esposa. Deus me abençoou com a oportunidade de casar com a mulher da minha vida. E a Sam, ela tem sido sempre a pessoa que me mostra que é possível amar um pouco mais a igreja. Não tem outra palavra a não ser gratidão. É ela mesma. Fico muito lisonjeada de Deus ter preparado ele para mim. De fato, é carne da minha carne. Não diria nem que é minha metade, porque metades se separam, né? Nós somos um mesmo, não tem como separar. E eu me sinto desse jeito. Estou feliz pelo tempo que eu passei aqui. Nasci aqui e vai ser difícil o processo, né, de adaptação a Belo Horizonte, mas eu tô tão feliz assim de ter nascido aqui nessa igreja, nessa cidade, ter conhecido as pessoas que eu conheci. E eu gosto de todo mundo aqui, porque todo mundo preocupa assim comigo. Eu sinto isso de preocupação, assim, de querer saber se eu tô bem. Gosto muito de todo mundo. A única coisa não muito boa de ser filho do pastor, né? Que todo mundo te conhece assim, né? E que nem eu tô passando agora, você constantemente tem que trocar de cidade, né? Que é vida de pastor, é vida de filho de pastor, né? Mas eu gosto muito de ser irmão da Susan, filho de Samila e Tarcísio. Eles que me entendem, sabem os meus gostos, o que eu não gosto. Eles que estão ali no dia a dia para me ajudar. Ver os meus filhos aqui, integrados, felizes, servindo a Deus junto conosco. Porque o nosso ministério ia ser incompleto se eles não tivessem abraçado conosco. O Senhor,
ao longo dos anos, tem nos mostrado o quanto Ele nos ama e o quanto, surpreendentemente, Ele nos abençoa. A minha palavra para a igreja é essa: amem ao Senhor acima de todas as coisas, acima de vocês, acima da instituição, acima do calendário, acima dos amigos, amem ao Senhor. Nunca chegará ao fim da vida frustrado um crente que amou o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor sabe como recompensar aqueles que são deles. Eu quero dizer para os meus irmãos, né, aqui da PIBDIV, que só há gratidão em nosso coração, que esses laços que nós criamos são para sempre, é que amo cada um em especial, do jeitinho que é. Cada um deixou uma marca em nossas vidas que nós levaremos para sempre, os ensinamentos, uma palavra de amor, de carinho que foi dita, de apoio, de repreensão, para que a gente seja melhor. O coração vai estar sempre juntinho. E eu sou muito grata a Deus por todo esse tempo que nós estivemos aqui. Eu iria agradecer por tudo, sim, pelas pessoas que cuidaram de mim, as professoras do Ministério Infantil, a Milene e a Luana, que me acolheram muito quando entrei para o berçário, que eu estou muito segura, porque eu sou a mais nova. Então, assim, muitas vezes eu penso que eu não sou capaz. Eu ainda estou aprendendo e vou aprender muita coisa. Mas, assim, eu me senti tão capacitada ao mesmo tempo. E não só elas, mas todo mundo também que já me ajudou em várias coisas. Nem que sejam coisas pequenas, mas todo mundo já me ajudou em tudo. Eu ia falar que eu ia sentir muita saudade, que eu cresci e que eu ia continuar sempre vindo aqui, né? Porque é muito perto. É que é muita emoção. Mesmo a gente estando longe, eu ia continuar vindo para ver eles, porque eu não consigo me separar deles. A vida, muitas vezes, ela nos confronta com essa separação, né? Nós nos separamos, às vezes, das pessoas que nós mais amamos. E agora, estamos nos separando do pastor Tarcísio. Fomos lá buscá-lo e agora alguém veio aqui e tomou ele de nós. Então, eu diria ao pastor Tarcísio, assim, para ele ir com Deus. Não é que Deus o abençoe muito. Eu sei que essas coisas não adianta nós queremos barrar, né? Porque foi muito difícil para a igreja de lá, de Feira de Santana, perdê-lo, como está sendo difícil para nós também. Mas assim, num contexto de obra, né, de reino, então nós só temos que desejar tudo de bom para ele, para que ele seja muito feliz lá também. A gente tem acesso, a gente sabe que em algum momento a gente pode se encontrar, mas quando o ministério começa, a vida é dinâmica. É diferente de estar junto, né? De estar pertinho, de abrir a porta, de passar na casa. Então o coração já fica apertado só de imaginar isso. Eu fico muito feliz em saber que ele vai estar servindo ao Senhor dentro de um chamado específico de Deus. Eu acompanhei de perto esse processo, não tenho dúvida nenhuma de que Deus o chamou. Não vai abalar em nada a nossa amizade, a gente vai continuar mantendo contato intenso e vamos aproveitar, talvez melhor ainda, as oportunidades que nós teremos quando estivermos juntos, né? Ou eu visitando, ou ele nos visitando. Continue glorificando a Deus, continue edificando vidas. Olhe para trás apenas como as lembranças de um passado, de uma igreja que te ama. Existem pessoas em Belo Horizonte que precisam ouvir da mensagem do Evangelho, existem pessoas em Belo Horizonte que precisam continuar sendo cuidadas e então não olhe para trás nesse sentido. E que ele possa fazer daquela igreja, com o seu ministério, com a sua vida simples, fazer com que aquela igreja continue em paz. E que ele possa ter um ministério muito profícuo lá. Não houve um só dia em que eu pastoreei essa igreja, em que eu tive o desejo de voltar para a antiga igreja. Quando eu digo isso, eu não estou menosprezando a igreja anterior, mas havia uma convicção profunda em cada dia de que Deus me queria exatamente aqui.